Olá, turma! Bom dia! Hoje vamos iniciar mais uma aula dos membros inferiores, com as incidências especiais. E vamos dar continuidade da aula, da nossa última aula, melhor dizendo. Então, vamos iniciar aí com a incidência especial de tornozelo, certo? O tornozelo, ele tem as incidências básicas, mas também existe uma em especial, tá? É indicada quando o paciente ele tem uma patologia envolvendo a separação da articulação do tornozelo secundário à ruptura do ligamento, tá? E essa especial é chamada de estresse. Vocês vão fazer 2 posicionamentos, que é com eversão e inversão, tá? Do tornozelo do paciente. Os fatores técnicos, vocês já conhecem, já sabem que a DEFOF tem que ser sempre de 100 centímetros de 1 metro. O tamanho do RI varia, de acordo com o tamanho da estrutura, da anatomia do paciente, tá bom? E para essa incidência, tem que fazer tudo com o máximo cuidado possível, principalmente se o paciente ele estiver lesionado, estiver com alguma lesão, tá? Então, deve centralizar e alinhar a articulação do tornozelo ao raio central, tá bom? E ao eixo longo da porção do receptor de imagem exposto. Então, o tornozelo, ele deve ficar, de uma maneira centralizado, alinhado, direitinho ao chassi, tá? Fazer a dorsiflexão do pé em um ângulo reto com a perna, se possível. Então, como deve ser feito? A gente pode observar aqui, nessa foto, o procedimento correto, o posicionamento correto. Então, a gente está vendo aqui que a articulação do tornozelo é a estrutura, É a estrutura principal. Então, a gente percebe que essa estrutura, ela precisa estar alinhada, tá vendo? No meio do filme, direitinho. E, para fazer esse posicionamento, essa incidência, precisa fazer de 2 formas. Com inversão e com eversão, certo? Aplicando uma força que nós chamamos de estresse. Então, continuando, deve aplicar uma estresse, ou seja, uma força com a perna e o tornozelo posicionado para uma P verdadeiro, sem rotação. Então, só o que vai fazer esse movimento de inversão e eversão é o pé, certo? A região aí do metatarso. Então, onde a superfície plantar é guiada medialmente para a inversão e lateralmente para a eversão. Então, quando for fazer o posicionamento inversão, a superfície plantar ela deve ser girada medialmente. E eversão para fora, para o lado lateral, tá? E o raio central? O raio central ele é perpendicular ao RI, Então, a gente já sabe que não tem angulação, tá? Porque é perpendicular ao receptor de imagem. É direcionado para o ponto no meio do caminho entre os maléolos. Então, é só a gente lembrar de anatomia que existe os maléolos, O maléolo lateral e o maléolo medial. Então, a gente só posicionar aqui o membro inferior do paciente, no receptor de imagem centralizado. A perna não pode estar rodada, certo? E quando ele posicionar em AP verdadeiro, vai fazer uma flexão, certo? A gente chama, no caso aqui, de inversão. Por quê? Porque está girado medialmente. Nesse caso aqui, nessa próxima imagem, a gente consegue ver o estresse com eversão, que aí, no caso, você vai girar o pé para a parte lateral, certo? A parte para fora. Então, a gente percebe que quando a gente coloca o tornozelo nesse posicionamento com inversão, é mais tranquilo, A gente consegue ter uma rotação aí da articulação. Nesse caso aqui do tornozelo com eversão para fora, já fica um pouco mais difícil, tá? A gente não consegue fazer essa flexão perfeita por causa da própria anatomia, tá certo? Então, para tornozelo, essa é a incidência especial, ela é vista aqui dessa forma, tá vendo? Onde a estrutura de interesse é justamente aqui, a articulação do tornozelo, tá bom? A gente consegue visualizar aqui que foi usado o EPI, da luva plumbífera, justamente para não aparecer os ossos, da mão no pé, na região de interesse, tá bom?
Então, nesse caso aqui, você pode pedir, se caso o paciente tem um acompanhante, para o acompanhante ele ajudar aí nesse posicionamento. Sempre lembrando do EPI, tá bom? Da proteção radiológica, certo? Então, aqui a gente consegue ver com uma inversão e aqui eversão, tá vendo? Então, essa é a incidência para tornozelo em especial, tá bom? Para joelho, nós temos duas incidências em especiais, tá? Que é o AP, que pode ser também PA com carga. Já vimos outras incidências, né? Incidência do pé com carga. Vimos também do polegar com carga, onde sempre quando tem carga ou estresse, quer dizer que a gente precisa aplicar uma força naquela estrutura, tá? E a outra incidência é o PA axial com carga também, tá? Só que esse é o método de Rosenberg, certo? Então, vamos ver aqui as indicações. As indicações é para demonstrar alguma degeneração na cartilagem ou outras patologias na articulação do joelho, tá? E, nesse caso, como é com carga, quer dizer que ambos os joelhos, os dois joelhos, eles precisam estar inclusos na mesma exposição. Para quê? Para poder comparar, tá bom? Então, sempre quando tiver uma incidência com carga, sempre vai ter que ser realizada as duas incidências, tá bom? Para poder fazer uma comparação. DEFOF também de 1 metro, certo? 100 centímetros. Essa incidência, ela comumente é realizada em AP, mas como eu falei no início, ela pode ser feita também em PA, mas com ângulo do raio central cefálico, em vez de caudal com AP, tá? Porque pode ser mais fácil para o paciente que não consegue estender totalmente os joelhos, como pacientes com alguma condição, né, artrítica, ou certos distúrbios neuromusculares envolvendo os membros inferiores, tá bom? Então, deve posicionar o paciente em pé. Então, o paciente ele precisa estar em pé, sobre um degrau, se tiver uma escadinha ou um banquinho. Por quê? Porque como é com carga, o paciente ele precisa colocar força, tá? No membro, a estrutura que deve ser radiografada, no caso, os joelhos, tá certo? Então, o paciente ele precisa estar de frente, com peso distribuído igualmente sobre os dois pés, tá? Ele precisa ter também uma estabilidade, precisa segurar para que não aconteça nenhum tipo de acidente, tá bom? Deve alinhar e centralizar as pernas e joelhos bilateralmente ao raio central e à linha média da mesa e o RI. A altura do RI deve ser ajustada ao raio central. Então, o raio central, ele vai ser perpendicular ao RI, certo? De 5 a 10 graus caudais, ou seja, em direção para baixo, né, para os pés, no paciente magro, e sempre vai ser direcionado para o ponto médio entre as articulações do joelho. Onde é que vai ser o nível? Abaixo do ápice da patela, tá? Então, aqui é a forma que vocês devem posicionar o paciente. Então, esse exame é feito no book mural, certo? Porque precisa que o paciente ele fique em pé, tá? Se tiver um banquinho, se tiver uma escadinha, o paciente ele precisa subir, tá? O book mural, vocês têm que tomar cuidado na hora de colocar o chassi, para que a altura ela fique boa, para que não corte, certo? Essa estrutura aqui, no caso, os dois joelhos, precisa estar no meio do RI. Então, vocês precisam ver a altura certinha, tá bom? E aqui a gente consegue ver o AP bilateral com carga, com o raio central perpendicular ao RI. Então, a gente consegue ver que tem aqui, ó, o xizinho, né? Onde a gente percebe que está na linha média aqui dos dois joelhos. Lembrando que o ápice é essa regiãozinha daqui, né, da patela, né? E o fundo é aqui, é ao contrário, né? Anatomicamente. Então, aqui a gente consegue ver como fica a radiografia, uma radiografia bem bonita, né? Então, quando vocês verem uma radiografia assim, de dois joelhos, né, que foram irradiadas na mesma maneira, é porque é uma AP bilateral com carga, para que o médico ele consiga fazer uma comparação, tá bom? A incidência PA axial bilateral com carga de joelho, agora vamos ver o método de Rosenberg, tá bom? Então, qual é a diferença dessa incidência para a outra incidência? As indicações clínicas também são as mesmas, né? Para mostrar alguma possível degeneração aí na cartilagem ou outras patologias na articulação do joelho, tá bom?
DEFOC também de 1 metro, o tamanho do RI varia de 24 por 30 em relação à estrutura ali do paciente, tá? Nesse caso aqui, gente, tem uma diferença. Nesse aqui de Rosenberg, o paciente também ele precisa ser posicionado em uma postura ereta, também precisa ter uma mesa ou um banquinho para que ele fique em cima, tá? O book, ele é utilizado de modo que o paciente fique em uma altura suficiente, porque nesse caso aqui vai precisar de uma angulação caudal de 10 graus, tá bom? Então, posicione os pés retos, com peso também igualmente distribuído sobre ambos os pés e os joelhos. Só que nesse caso aqui, os joelhos, eles vão precisar ficar flexionados, tá vendo? Então, os joelhos devem ficar flexionados a 45 graus. Então, tem que lembrar, tá, dessa observação, 45 graus do paciente, e pedir também para que o paciente utilize o book como apoio, tá? Então, a patela tem que tocar no book, certo? O raio central, ele deve ser angulado, diferente do outro que nós vimos, caudalmente em 10 graus, centralizado para o ponto médio entre as articulações, tá? Abaixo do ápice das patelas. Então, é dessa forma aqui que o paciente ele precisa estar, tá vendo? Então, o método de Rosenberg é uma posição para PA, tá vendo? O paciente fica em PA, não em AP, tá? Em cima de um banquinho, em cima de uma escada, os joelhos precisam estar flexionados a 45 graus, certo? Tocando a patela no book, certo? É importante que o paciente ele esteja de uma maneira confortável, tá? Segurando, certo? E o feixe de raio-x ele vai incidir medialmente entre os dois joelhos, com angulação de 10 graus sentido caudal, tá? Aqui também conseguimos ver outra forma que a gente pode fazer, né, com o paciente. Muitas vezes o paciente é uma pessoa mais idosa, ele não consegue, né, subir no banquinho, fica com medo, com receio. Então, o que pode fazer? Pode botar o book mural, né, bem baixo, certo? E aí é o mesmo procedimento, angular, flexionar, o melhor dizendo, os joelhos, né? A raio central, 10 graus sentido caudal, direcionado à patela, e pedir aí para que o paciente segure um pano para ajudar aí no posicionamento. Outra coisa importante que a gente consegue ver aí nessa imagem é o EPI, certo? Então, sempre vocês têm que lembrar do EPI em cada incidência, em cada posicionamento, tá bom? A gente consegue ver a radiografia bilateral com o método de Rosenberg, né? Então a gente consegue ver os dois joelhos, né? A patela aqui, e o médico ele consegue fazer um comparativo para dar um bom diagnóstico, tá certo? Então essas foram as incidências da aula de hoje, tá bom? Espero que vocês estudem, que vocês pratiquem, continuem mandando as imagens, certo? Para eu ter esse feedback de vocês.